Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Esta é a Hora. Este é um programa de fé para que você possa encher o seu coração com a fé que vence o mundo. Porque para Deus nada é impossível, mas só que Deus não muda. E Deus exige, vamos assim dizer, que a gente venha a Ele com fé. E, portanto, hoje vamos ter testemunhos, 2 testemunhos muito fortes, para que você comece a pensar, puxa, se Deus fez isto com estas pessoas, Deus também vai fazer um milagre na minha vida. E depois vou ensinar mais uma vez sobre o poder que há nas nossas palavras. Ao fim e ao cabo, as palavras são sementes, porque este tema é um tema que tem muito que se lhe diga. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma se aprender a viver à maneira de Deus. Deus é seu amigo, gosta de si. E sabe uma coisa? O nome de Jesus é Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a próxima música chama-se O Caminho Saberá. É uma das músicas que eu gosto muito porque fala deste Deus maravilhoso que quando parece que tudo está pior, voltemos-nos para Deus e Ele abre um caminho até onde não há caminho. Vamos lá então ouvir. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho se abrirá. Se abrirá, o caminho se abrirá. Quando estás exausto, cansado de lutar, já não há mais força em ti, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando já fizeste o que sabes fazer, já não há mais força em ti, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho se abrirá. O caminho se abrirá. O caminho se abrirá. Sabe, quando nós ouvimos um testemunho, algo mexe connosco. De certeza que vai mexer consigo também. Porque é o poder de Deus, não é? Porque às vezes a pessoa anda aí no mundo e pensa, Deus e tal, será que há o Deus de milagres? Mas existe mesmo. Vamos ver o testemunho do Bruno, que é um jovem que andou nas drogas, na bebida, sentia-se vazio, sem vontade de viver, até tentou suicidar-se, mas Deus apareceu-lhe na vida e tudo mudou. Vamos então ver este testemunho. Olá, eu sou a Catarina e hoje vamos conhecer um pouco da história do Bruno aqui da Igreja do Tejal, que vem partilhar connosco como te parecia para todo o mundo que tinha uma vida perfeita, mas havia sempre algo dentro dele que faltava.
Tentando várias vezes tirar a sua própria vida, hoje o Bruno está aqui connosco para contar como é que Deus transformou a sua vida. Bruno, conte-nos um bocado da sua história. Olá, então eu vou falar um bocadinho do meu testemunho, que é sobre salvação e também libertação. Ou seja, eu sou uma pessoa bastante social, mas só que na altura eu usava essa parte muito social e querer estar sempre rodeado de amigos, ou seja, para esconder um grande vazio e uma angústia que eu tinha dentro de mim na altura, e eu não queria compartilhar com ninguém e não compartilhava com ninguém. Sofria sozinho, mas o engraçado é que nesta caminhada toda, o que hoje eu conheço é difícil falar como se eu não soubesse, mas eu quase que já não me lembro o que é ser aquilo que eu era antes. Eu sei, porque foi algo que me marcou. Mas parece que é outra pessoa já. Eu sou outra pessoa. Eu já nem me lembro bem como é que eu pensava antes, como é que eu agia antes, porque isto foi uma grande transformação. O que eu quero dizer também sobre o meu testemunho é que eu, a dada altura, comecei-me a querer refugiar nas drogas, nas bebidas e tudo mais. Ou seja, acabei por me tornar uma pessoa bastante agressiva, não só dentro de casa, mas também como eu relacionar com as pessoas e tudo mais. Mas engraçado, bendito dia aconteceu. Alguém me falou desse Jesus tão bom que as pessoas falavam, mas eu tinha uma imagem de um Jesus que não era o mesmo que eles me diziam ou que eles pregavam naquela altura. Mas eu também, mesmo depois de ter ouvido, eu nunca quis saber. Ou seja, eu achava que era o Deus da minha maneira, eu acredito em Deus da minha maneira, eu faço aquilo que eu quero, aquilo que eu aprendi, os pais me ensinaram, avós, etc. E tudo isto chegou a um momento assim meio caricato, que eu decidi tirar a minha própria vida. Porquê? Porque eu aparentemente, aos olhos das pessoas, eu tinha tudo o que era suposto ter para ser feliz. Ou seja, tinha casa, tinha mulheres, tinha filhos, e não os tenho, graças a Deus. Tinha tudo isso, todos aqueles ingredientes que as pessoas dizem, não, para te ser feliz tens de ter uma casa, tens de ter família, tens de ter montes de amigos e tudo mais. E eu tinha tudo isso e eu não era. E a certo dia, eu tento, como eu estava a dizer, eu tentei tirar a minha vida, mas não consegui. Diversas vezes tentei, mas na altura em que eu realmente vi a diferença foi que eu estava num lugar completamente isolado. E não sei como é que esse meu amigo na altura foi lá e ele não permitiu que eu tomasse essa atitude. Ou seja, eu posso dizer que foi Deus. Deus usa Colocou lá essa pessoa. Quem quiser, a hora que ele quiser, e colocou lá aquela pessoa para me livrar de eu fazer algo que ia ser drástico. E houve um dia que eu tomei uma decisão. Ninguém me disse, olha, tens que ir porque é bom, porque há uma mudança de vida. Não, eu simplesmente tomei essa decisão e eu próprio decidi ir por mim mesmo. E foi aí que eu realmente encontrei e tive uma mudança completa. Conheci o que é hoje o amor de Deus. E o amor de Deus, às vezes a gente pensa que o amor de Deus é algo místico, mas não é. O amor de Deus se manifesta de uma maneira muito simples, através das pessoas. E foi através das pessoas que eu senti o amor de Deus na minha vida. E eu decidi. Tive a contradição de que, não, este povo é todo lamechas e aqui abracinhos para aqui e para lá. Eu não venho cá mais. Passou-me isso pela cabeça, eu não venho cá mais. Mas eu, quando chego a casa, e naquela noite eu deito a cabeça na cama, né? E eu penso, o que é que aconteceu ali? Algo começou a florescer cá dentro. Ou seja, só depois de ir à igreja, nem foi na igreja em si, foi depois. Eu tive aquela sensação, ok, o povo é muito alegre, ok, aqui e tal, mas na altura não senti. No caminhar, quando eu cheguei a casa, neste caso à noite, eu senti, mas o que é isto? Aquele povo é diferente. Ou seja, como eu disse, começou a crescer algo dentro de mim. E com o andar dos andares, Deus acabou por me libertar, tirou todos os pensamentos maus e suicidas que vinham à minha mente. Eu acabei por me afastar. Foi uma guerra intensa, uma luta intensa. Por causa das companhias. Por causa das companhias. Eu sei que na altura pensei que era simplesmente coisinha deles. Hoje eu sei que não era.
Era algo que me puxava para eu voltar para a velha vida, ser quem eu era antes e continuar com as mesmas amizades de antes. E tudo isto, pela glória de Deus, ganhei um novo propósito de vida. Hoje eu posso dizer que amo a Deus, a minha família servimos a Deus, eu sirvo a Deus e é uma grande bênção. E ao longo desta caminhada, porque entregou a sua vida a Jesus, e depois estava a referir que foi uma caminhada. Foi uma caminhada. O que é que foi acontecendo, ou o que é que foi fazendo para conseguir chegar ao ponto de onde estava até onde está hoje? Para se libertar das companhias, para se libertar desses vícios? Ou seja, basicamente foi o que eu ouço e nós ouvimos na igreja, é encher o coração com a palavra de Deus. Ou seja, eu achava, e posso dizer que isso não é algo bem peculiar. A gente às vezes ouve encher o coração com a palavra ou ir à igreja e vai ficar tudo bem, mas não. Nós temos que meditar e foi o que eu fiz. Passei por vários aconselhamentos pastorais porque não estava a ser fácil. Eu vim de um mundo completamente, não sei se posso dizer essa palavra, sombrio. Sim, era muito sombrio. E eu vim para a luz. Eu vim para um lugar onde tudo aquilo que eu conhecia era completamente diferente com Deus. Ou seja, eu estava a fazer tudo errado. E depois de vários aconselhamentos pastorais, eu acabei por ir pouco a pouco. Nunca posso dizer que foi da noite para o dia, porque não iria ser uma verdade. Eu cheguei a estar, mesmo depois de entregar a vida a Jesus, eu cheguei a continuar a fazer a mesma vida às escondidas. Como se ninguém visse. Como se ninguém visse. Ou seja, eu já sentia aquilo que eu chamo que é... eu estava a retirar o velho eu, a natureza do Bruno errada, e a natureza de Deus estava a entrar. Ou seja, já havia ali uma guerra. Ou seja, eu ia ter com eles, mas algo cá dentro me dizia: tu não estás aí para o sítio certo, tu já sabes o que é que está ali. Mas a minha mente gritava e dizia: vai, porque tu precisas estar com eles. Agora estás com Deus, está tudo bem, estás como se fosse selado. Mas cá dentro eu sentia um nervo, uma inquietação de voltar para lá. E eu cheguei a partilhar isso várias vezes com o pastor, na altura, que era bispo na altura, e ele dizia-me que era o meu espírito. Eu na altura não entendi o que é que o meu espírito tem a ver com isso. Como é que Deus consegue me dizer cá dentro que eu estou a fazer algo errado. E foi uma caminhada cheia de espinhos. Foi tombos e levantes e tudo mais. Mas com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, vindo à igreja, indo ao grupo familiar. Engraçado que também o grupo familiar é algo que teve uma grande importância na minha vida. Porque quando o grupo familiar começou a ser na minha casa, eu fugia. Já não ia à casa só por causa do grupo familiar. Porque sabia mais ou menos qual era a hora do grupo familiar, ou seja, já não ia à casa naquele período. Pronto, só chegava quando o líder do grupo familiar estava a sair. Mas engraçado que eu mesmo querendo fugir, e fui lá dei voltas e voltas e voltas e acabei por lá parar. Mas tudo isso com a ajuda de Deus e o Espírito Santo, nós conseguimos ultrapassar tudo isso. Sim, e o Bruno estava a referir que 2 elementos foram fundamentais na sua caminhada: o aconselhamento pastoral. E para aqueles que não sabem o que é, o aconselhamento pastoral, à semelhança de uma consulta médica, é onde um pastor da nossa igreja acaba por acompanhar de perto as pessoas, dando-lhe a palavra a Deus, ouvindo e aconselhando de acordo com o que Deus diz. E outro elemento foi o grupo familiar. O grupo familiar é um projeto que existe na nossa igreja, onde também partilhamos a palavra de Deus semanalmente, todos juntos, em comunhão, e foi esses dois fatores que contribuíram muito também para o final não é final ainda, mas para o resolver dessa parte da sua vida. Sim, sim. Ou seja, aquilo que faltava, Deus conseguiu colocar. Então, aqueles que estão a assistir, que estão a acompanhar, qual é que é o conselho que gostaria de deixar? Eu quero dar este conselho, e é um conselho muito simples. Ou seja, muitas pessoas olham para um Jesus naquela cruz. Jesus hoje já não está naquela cruz. Ou seja, e a exortação é que entreguem a vida a Jesus, abram o coração para eles, e vocês vão ter uma vida prazerosa, uma vida com um propósito, uma vida com um gosto que nada que a gente possa fazer lá fora ou procurar lá fora nos vai acrescentar. Esse gosto de viver, esse prazer de viver, só Jesus nos pode dar. Detalhe, o mais importante não é que aquilo que nós podemos viver ou sentir aqui, mas sim o futuro, porque Jesus nos promete a vida eterna. Esse é o mais importante de tudo isso. Muito obrigada, Bruno. Nada. Uau, que testemunho fenomenal.
porque ele explica bem, não é? Por o caminho onde ele andou, que não foi fácil, a mudança foi gradual. Ele disse várias coisas super importantes, como o aconselhamento pastoral. Você que está em direto connosco, se tiver assim também problemas e às vezes precisa desabafar, precisa de ser acompanhado, telefone para um dos telefones que aparecer aí e nós vamos arranjar maneira de você ser acompanhado e também você vai vencer. Outra coisa que eu achei muito interessante ele dizer é que ouve-se falar a palavra, andando na palavra, mas o que é isso? A palavra de Deus é uma espécie de palavra mágica. Quando você ouve a palavra de Deus, algo acontece no seu interior. Você é um espírito. Você, quando morre, o corpo apenas é uma carcaça, é um fato. O seu eu não é o corpo. Você sai do corpo e vai para o céu ou para o inferno. Se entregou a vida a Jesus e anda com Jesus, tem alguém que pagou o preço que você devia pagar, porque todos pecamos, devíamos ser condenados a ir para a prisão. Mas Jesus pagou esse preço, então todos quantos receberem Jesus é um ato legal. Se há alguém que entende isso, são os juízes e os advogados. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e decidimos ouvir mais e regularmente a palavra de Deus, essa palavra é como que uma palavra mágica, é medicina. Realmente está escrito na Bíblia, medicina. Começa a mudar o seu interior, a curar, a transformar, a tirar o mal, as trevas e a pôr o bem. É por isso que ele falou aquilo e falou muito bem. Nós ensinamos isso e com verdade é. Bem, mas aqui ao lado tenho a pastora Isabel, que tem também aqui a Débora, que nos vai contar um testemunho, não é verdade? Sim, seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada. O que é que lhe aconteceu aos 10 anos de idade? Então, aos meus 10 anos, eu comecei a apresentar muitas dores na perna esquerda. Dores essas que não me deixavam dormir. Então, devido a tudo isto, eu fui imensas vezes com a minha mãe, com os meus pais, às urgências. Eu fiz imensos exames, raio-x, táxi e tudo mais. Só que os médicos, eles nunca vinham nada. Até que numa das vezes que eu fui às urgências, a médica chamou-me para a sala e a médica mexe na minha perna esquerda, olha para mim e não me diz nada. Sai e... Sim, tinha 10 anos, não ia explicar. Então ela sai e vai buscar um médico que é ortopedista. O médico mexe também na minha perna esquerda, olha para a médica, olha para mim e não me dizem nada. Depois transferiram-me para uma sala onde eu fiz um exame. E tinha cerca de 10 médicos à minha volta. Depois de fazer o exame, depois de ter saído o resultado, lembro-me até hoje que o médico disse: esta menina tem que ser internada com urgência. E assim foi. Levaram-me para o piso dos internamentos e aquilo que eles me disseram... Ortopedia? Sim, exatamente. Aquilo que eles me disseram que foi o meu problema inicial foi que eu cresci, só que o meu osso da perna esquerda, em específico, não acompanhou o meu crescimento. Mas a perna direita, até essa altura, estava bem. Estava boa. Só o osso da perna não cresceu e ficou aquele vácuo que lhe dava as dores. Era isso que me dava as dores, exatamente. Então eu fui para a sala, para os internamentos, puseram-me ligaduras na perna esquerda e puseram uma espécie de peso com o objetivo de que o osso da perna descesse para que na operação os médicos... Puseram-lhe uma tração, não é? Exatamente. Para que na operação os médicos pudessem colocar o osso no devido sítio. E assim foi. Eu fiquei um mês internada com as ligaduras e tudo mais e chegou o dia da minha operação. E sempre com a tração, depois da cirurgia? Sim, exatamente. Chegou o dia da minha operação e eu fui operada à perna esquerda, tudo muito bem. Saio do bloco operatório, quando acordo da anestesia, eu sinto dores na perna direita. Então chamei as enfermeiras chamaram o médico que me operou, só que o médico não acreditou em mim. O médico disse que era impossível eu estar a sentir dores na perna que estava boa, na perna que não tinha sido operada. Só que como eu estava a chorar muito, como eu estava realmente a demonstrar muita dor, levaram para fazer um raio-x. Quando viram o raio-x, viram que de forma repentina o problema que estava na perna esquerda passou... Mas assim de um dia para o outro. Passou para a perna direita. Então eu tive novamente que entrar para o bloco operatório. Então no mesmo dia fez 2 cirurgias? Sim, 2 cirurgias onde puseram dois ferros em cada perna, em cada anca.
E assim foi. A partir desse primeiro internamento, foram imensas cirurgias, porque o problema começou a piorar, começou a ter bastantes ramificações. A minha vida ela era baseada em casa, hospital. Eu tive que parar de estudar. A Débora depois teve que parar de estudar. Tive que parar de estudar, a minha mãe teve que parar de trabalhar para tomar conta de mim. Eu até costumo dizer que eu virei uma bebé, que eu não fazia nada sozinha. Eu nem me sentar eu conseguia. Dependia de tudo, não é? Para a higiene, para tudo. Eu não conseguia fazer nada sozinha. Quando eu tinha consultas para ir para o hospital, tinha que vir uma ambulância ter comigo, porque eu só conseguia ir de maca. Eu não conseguia dobrar a minha perna, não conseguia fazer nada. Tive que andar de canadianas, muletas, fiz também fisioterapia e tudo mais. Então isso foi aproximadamente 4 anos. Quando fez a fisioterapia não sentia melhoras nenhumas porque continuava poucas. Sem mobilização nas pernas, não é? Sim, exatamente. Era mesmo, não fazia nada, era mesmo incapacitada. Isso demorou aproximadamente, esse processo foi aproximadamente 4 anos. E qual era a perspectiva do médico? Então, segundo a medicina, segundo os médicos, eu neste momento não deveria estar a andar. Neste momento eu devia estar numa cadeira de rodas, sem pernas, ou então, na melhor das hipóteses, com próteses. Ou seja, eu estar a andar, eu estar agora como eu estou, fazer a minha vida normal, conseguir viver a minha vida, não estava nos seus planos, não estava mesmo nos planos dos médicos. Nos planos do médico, mas Deus tinha planos diferentes. Exatamente. A Débora conheceu Jesus, os pais conheceram Jesus. Exatamente. E o que é que aconteceu? Então, nesses 4 anos, né, que eu tive com esse problema, eu comecei a ir à igreja com a minha mãe e eu comecei na igreja infantil por volta dos meus 12, 13 anos. E foi aí que tudo começou, foi aí que eu comecei a fazer a minha caminhada, foi aí que eu conheci esse Deus que cura nos dias de hoje. Eu comecei a encher o meu coração de fé, meditei muito sobre o livro de Cura Divina. Eu declarava sobre a minha vida, sobre as minhas pernas, que eu já estava a andar, que eu conseguia fazer coisas que as crianças da minha idade conseguiam fazer. Porque isso também foi algo que me doeu muito, porque eu era criança, claro. Nós somos crianças, nós queremos sair, queremos brincar, claro. E eu não podia, eu via as crianças a fazerem coisas que eu não podia fazer, andar de bicicleta eu não podia, andar de patins eu não podia, eu ficava sempre em casa, estava sempre de muletas, então eu comecei a injetar fé no meu coração. E a falar aquilo que queria colher. E o que é que aconteceu? Tudo no reino de Deus é à semelhança do agricultor. Exatamente. Não teve logo uma cura instantânea, mas começou por andar de canadianas, não é? Exatamente. E eu digo que foi uma cura bastante progressiva. Foi mesmo. Eu comecei a conseguir fazer coisas que eu antes não conseguia fazer. Eu andava com 2 canadianas, comecei a andar com uma. Em casa já não andava, às vezes só andava quando saía à rua. Eu comecei até coisas simples de me sentar à frente, de me sentar no banco de trás do carro. Eu não conseguia me sentar, então eu tinha que ir sempre à frente. Com o passar do tempo conseguia já ir atrás do carro, atar os ténis. Eu não conseguia atar os ténis. Agora já consigo atar os ténis. Então foi uma cura bastante progressiva. O que é que os médicos, mediante este quadro, o que é que os médicos disseram? Eles ficaram bastante surpreendidos. Porque, como eu estava a dizer, eles não tinham mesmo um prisma de que eu iria melhorar. Ou era próteses ou era cadeira de rodas. Então eles ficaram bastante surpreendidos com aquilo que me estava a acontecer. E hoje a Débora faz uma vida normalíssima, normal. Servindo a Deus. Servindo a Deus sempre. Sempre. Muito obrigada, Débora. Gostei muito do seu testemunho. Deus é muito bom. Obrigada. Uau, aqui está um testemunho incrível, não é? E repare que ela também diz que teve que se agarrar à palavra. Lá está. Hoje eu também vou ensinar sobre o poder das palavras, mas, mais uma vez, nós ensinamos na igreja, o que vem na Bíblia, que é a palavra de Deus é uma palavra como que mágica. É uma palavra que tem poder. É uma palavra que é medicina. Porque ao ouvirmos a palavra de Deus, essa palavra transforma-se numa energia que vai procurar os defeitos, os problemas, as doenças e vai restaurar, consertar aquilo que não está bem. Há casos em que a cura é instantânea, chama-se um milagre mesmo, mas há casos que são estes, que é progressivo. Vou dizer assim que todas as pessoas que eu conheço, em que elas tiveram que usar a fé
portanto, a cura não foi instantânea. Todos esses casos que eu conheça, e são milhares e milhares, nunca mais regrediram, permaneceram até falecerem, curados, porque aprenderam a exercer fé. E pronto, agora vamos ouvir uma música que diz: basta crer. Se tu queres ter uma vida como deve ser, tens que crer neste Deus, à maneira de Deus, fazer o que Ele manda, e então sim, tudo vai mudar. Vamos lá ouvir o Timo Curiacos. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Há poder em suas palavras. Esta é uma mensagem que é a continuação da primeira que eu dei esta hora anterior, e quer dizer que é interessante que a gente tenha ouvido este testemunho, que a moça vindo à igreja aprendeu que tinha que encher o coração com a palavra de Deus, mas também tinha que falar o mesmo que Deus fala. É uma lei de Deus, e foi o que Deus ensinou ao Josué, que foi o sucessor de Moisés. Josué estava cheio de medo. Como é que eu vou fazer o trabalho do grande Moisés se eu não sou ninguém? Então Deus apareceu-lhe e disse: não tenhas medo, que eu vou ser contigo também. Então deu-lhe a receita. Diz aqui em Josué 1:8 o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não, ou seja, não fales o que tu sentes. Não fales o que te dizem. Não fales da doença, nem da crise, nem de sei lá do quê. Fala antes o que o livro de Deus diz. Fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Fala. Falar é muito importante. Não é só acreditar que Deus diz, eu preciso de falar. Não se aparta do boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para teres cuidado em fazer. Eu tenho que falar, encher o coração com a palavra de Deus e fazer o que Deus diz. Então, diz que o teu caminho prosperará. É assim que Deus diz que as coisas funcionam, está a ver? Quem dera que isto fosse ensinado nas escolas e universidades, que grandíssima parte dos problemas desaparecia, porque a pessoa ia viver à maneira de Deus. Ora bem, eu tenho este livro que fala exatamente isto, há poder em suas palavras, e vou só dar uma recapitulação da lição anterior, onde eu falei do capítulo 1, que diz que o propósito deste livro é ajudar você a vencer, porque as suas palavras podem trazer sucesso ou fracasso, saúde ou doenças, prosperidade ou problemas financeiros.
A sua vida de hoje é resultado daquilo que andou a falar no passado. Parece mentira, mas é verdade. Porque as suas palavras são sementes. O que você andou a semear é o que está a colher. O capítulo 2 fala exatamente isso. Palavras são sementes e há várias passagens bíblicas, como por exemplo, a lei cardinal de Deus, a lei principal do governo de Deus, diz Jesus: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente portasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. Quando o fruto se mostra, mete-se logo a foice, está chegada a ceifa. Tudo são sementes. As plantas, as árvores, os nossos filhos são sementes, resultado de sementes, o dinheiro, as atitudes e as palavras. E, portanto, se nós aprendemos assim e aprendemos a viver por este princípio, a nossa vida muda mesmo. E sabe, quem não vai mudar sabe quem? É Deus. Deus pode ajudar você, quer ajudar, quer curá-lo, quer transformar a sua vida, mas é a maneira dele e ele não muda. Quem vai mudar sou eu e você. Diz ainda, por exemplo, Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, se eu falar palavras de morte, de desgraça, de doenças, é isso que eu vou colher. Se eu falar a palavra de Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Jesus diz que pagou na cruz por todas as enfermidades, por isso, pelas pisaduras de Jesus, eu já estou curado. Eu viverei uma vida de sucesso, porque Deus é do meu lado todos os dias da minha vida. Porque eu honro a Deus com dízimos e ofertas, como diz a Bíblia, Deus manda que a bênção esteja comigo em todo o lugar, etc, etc. Portanto, a gente, ao aprender estes versículos bíblicos e ao acreditar e falar, essas palavras vão gerar grande sucesso nesta e naquela e na outra área da nossa vida. Vamos agora ver o capítulo 3, que fala do lado negativo. É o exemplo do Zacarias. O Zacarias foi um homem de Deus que foi muito fiel a Deus e a quem Deus quis confiar um acontecimento muito importante, o nascimento do João Batista. Deus precisava que o João Batista nascesse para ajudar Jesus a fazer o trabalho que Jesus tinha que fazer. Diz em Lucas 1 que existia no tempo de Herodes um sacerdote chamado Zacarias e casado com uma mulher que era a Isabel. Eram ambos justos diante de Deus, andando sem repreensão e, todavia, não tinham filhos porque a Isabel era estéril e já eram avançados na idade. Mas aconteceu um fenómeno, que foi um anjo de Deus apareceu ao Zacarias quando ele estava a servir na igreja. E quando o anjo apareceu, ele ficou, claro, perturbado. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e a tua mulher vai dar à luz um filho e porás o nome de João. E muitos se alegrarão com o nascimento do teu filho. Mas acontece que o Zacarias não acreditou. E isto é muito importante dizer, porque ele, embora um homem de Deus, há coisas que Deus tem tão grandes para nós que é difícil de acreditar. Como é que um casal que nunca teve filhos, ela sempre foi estéril, e agora aparece um anjo a dizer: agora é que tu vais ter um filho? Não é fácil. Então Zacarias falou ao anjo e disse: mas como é que eu vou saber? Eu já sou velha, minha mulher também, isso, não sei como é que vai ser. E aí o anjo respondeu da seguinte maneira: olha, vais ficar mudo até o dia em que tudo isto acontecer, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se vão cumprir. Quando eu li esta passagem da Bíblia, né, no início da minha caminhada com Deus, eu sinceramente pensei: bem, é um castigo de Deus. Como eu não acreditava que o que Deus tinha mandado dizer que era para valer, Deus disse: não acreditas, vais ficar mudo. E foi assim que eu pensei durante muito tempo, até que um dia Deus disse-me assim: olha, meu filho, se cada vez que um crente não acreditar naquilo que eu prometo
e eu o castigar ficando mudo, quantos crentes estariam hoje em dia a falar? Se calhar, quase nenhum. Não, foi aí que Deus me ensinou o motivo. É que o João Batista foi escolhido por Deus para ter um filho, que seria o célebre João Batista, porque Deus o queria abençoar pela fidelidade dele. Mas como ele começou a falar errado, a falar negativo, a falar palavras não de vida, mas opostas a Deus, Deus teve que calar a boca a ele para ele não falar, não semear mais coisas erradas. E assim foi, ele ficou mudo. O bebê realmente nasceu, e quando nasceu, queriam-lhe chamar um nome, e ele disse, escreveu-me numa tábuazinha, não, o nome dele é João. Quando ele disse, bem, o nome dele é João, porque era o que Deus tinha dito através do anjo, o nome dele é João. Então, de repente, ele voltou a falar. Porquê? Porque agora já não ia fazer diferença nenhuma para o plano de Deus. Como se Deus dissesse, agora fala negativo, fala errado à tua vontade, já não vais prejudicar os meus planos. Esta história é muito importante, porque isto nos mostra que Deus, que pode ajudar, quer ajudar todos, em todas as áreas, só vai conseguir se você fizer as coisas à maneira dele. Quando a pessoa começa a dizer, eu acredito em Deus à minha maneira, é um disparate total. Estamos a dizer, então, eu é que vou dizer a Deus como é que se faz? Eu faço assim porque é a minha fé. Mas a sua fé é verdadeira, a fé que vence o mundo é acreditar naquilo que Deus diz, falar o mesmo que Deus fala e fazer o que Deus manda fazer. Aí as coisas funcionam. Portanto, muito importante haver conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E pronto, agora, antes de passar para o item seguinte, que é o Deus de milagres, onde eu vou ensinar um bocadinho sobre o Deus que cura e depois vou orar por si. Você ainda vai a tempo de telefonar ou escrever, pedir oração, mas deixe passar uma música que o time vai tocar, que diz, eu tenho a fé que vence o mundo. Esta música tem a ver com fé. Fé que vence o mundo, não é a fé que eu acho, não é a minha maneira. Eu tenho que aprender a falar o mesmo Deus diz. Fé eu acreditar, Deus diz, no caso do João Batista, do Zacarias era, se Deus diz eu vou ter um filho, eu vou ter um filho, ponto final, está a ver? É isso. Vamos lá então ouvir. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial. Acima de tudo, principado e potestade, não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé. Eu tenho a certeza que a esta hora você já começa a acreditar, poxa, se Deus faz estas coisas também vai mudar a minha vida, me vai ajudar. É verdade.
Agora, sabe qual é o meu conselho? Venha à igreja Maná mais perto de si, leia este livro, se você está doente, leia este livro durante uma semana, Cura Divina. E vai ver como vai fazer toda a diferença, porque a palavra de Deus, entrando no seu coração, gera fé e gera uma mudança muito grande. Neste livro eu ensino que a vontade de Deus é curar sempre, porque Jesus morreu na cruz, não só para nos salvar, mas também para nos curar. Eu ensino que as curas nem sempre são instantâneas, são progressivas. Neste livro também ensino que há obstáculos que têm que ser removidos. Por exemplo, se você não perdoar, é melhor que perdoe, quando não, Deus não o vai ouvir, não lhe vai ajudar. Na verdade, o motivo que muita gente está doente é porque não decide perdoar. Mas há outros problemas que têm que ser removidos. Eu tenho um livro que fala sobre a origem dos problemas. Pessoas que andam envolvidas na bruxaria, na idolatria, enfim. E, por acaso, um dos problemas que também menciono é a forma como você fala. Também é isso aí. E, de resto, este livro até tem testemunhos, alguns testemunhos impressionantes. E eu ensino que, quando nós oramos, quando eu for orar dentro de poucos instantes, é nesse momento que você tem que acreditar. Eu recebo agora a minha cura. Está a ver? Se eu tivesse aí ao seu lado, pusesse as mãos, eu ponho a mão, mas Deus é que põe a semente, põe o poder, chama-se também a unção. Esse poder vai trabalhar dia e noite até você ficar completamente restaurado. Ouvimos o testemunho desta jovem e foi o que aconteceu na vida dela. O tempo entre o dia que você ora e o dia que você está 100% curado, 100% liberto, depende de vários fatores. Depende da fé, depende de você andar mesmo com Deus, você gastar tempo a ouvir a palavra de Deus, mas acontece sempre. E por isso, se você diz, não, eu acredito em Deus e eu quero que o apóstolo ore por mim agora, então estenda a sua mão sobre mim e, se puder, toque no ecrã para tipificar que eu estou a impor as mãos sobre si. E sabe, agora é a hora de você orar, fazer a oração da fé. E digam todos assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar, resolver problemas, me ajudar. Senhor Jesus, eu recebo agora, com fé, recebo agora a minha cura, a minha libertação, a resolução dos meus problemas. Amém e amém. Agora vou eu orar por si e ordena todo o espírito maligno de enfermidade que desapareça desta vida. Eu quebro o poder de todos os laços de bruxaria e feitiçaria que estiverem em operação em nome de Jesus. Ordeno esses corpos que fiquem sarados pelo poder de Deus. E para Deus eu agradeço com fé, porque és um Deus que és fiel. Sempre cumpres com a tua palavra. Amém e amém. Aleluia. E agora eu quero falar sobre um livro que diz o que fazer depois de orar. Até temos uma placa, não é? Vamos lá pôr a placa. Este livro está também disponível no formato digital, no formato de papel nas igrejas, digital. No site Basta Crer você encontra a nossa livraria e pode descarregar isso na hora. Mas este livro tem bastantes capítulos e ensina segredos do que fazer depois que oramos. E funciona. Funciona não é porque é o meu livro, mas é porque é a palavra de Deus. Primeiro que tudo, depois de orar, você tem que acreditar. Eu recebi, Deus ouviu-me,
Deus implantou o poder dele, a semente dele na minha vida. Portanto, eu já estou curado. É como a senhora vai ao médico e dão-lhe o parabéns. A senhora está grávida. E ela acredita. Bem, então, fé é acreditar que está curado, quer sinta, quer não. O Tomé que dizia, só acredito depois de ver, só acredito de se sentir. Bem, Jesus disse, tu tens fé, zero. Porque fé é uma força que vai buscar a sua cura, o seu milagre, a cada minuto que você acredita que já tem. Segundo, você deve agradecer a Deus todos os dias porque está curado. Terceiro, deve ir à igreja para honrar a Deus, andar com Deus, aprender a palavra de Deus e outras coisas que você pode estudar em casa e que vai ver que são muito importantes. E agora, quero falar-lhe de algo mais importante, que é a vida eterna. Sabe que todos vamos morrer e ninguém gosta de falar disso. Ninguém gosta de falar, mas é a realidade. A grande questão é para onde é que vamos. E não importa a pessoa que diz que não acredita em Deus, nem no diabo, nem no inferno, não faz diferença nenhuma, porque essas coisas não dependem da pessoa acreditar ou não, elas são reais. E a Bíblia diz que só Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que não se pode chegar a Deus o Pai senão através de Jesus. Não é através do Buda, nem da Maria, nem dos santos, só Jesus. E por isso, queria que você prestasse atenção. A próxima música diz que há 4 coisas que Deus quer que você saiba. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você acredita em Deus e diz, eu não sei se estou salvo, mas eu quero ter essa certeza, abaixa a sua cabeça. Imagine Jesus lá naquela cruz, ele estava a morrer por si. Então diga assim, ó Deus, eu acredito que Jesus é o Salvador. Morreu por mim para me salvar. Ó Deus, perdoa-me, eu também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, antes de me despedir, procure a Igreja Maná mais perto, comece a andar com Deus e tudo vai mudar para melhor. Aleluia! Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés dançar teu coração.